Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio. Gente, na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a formação do vento e também das brisas. Em um primeiro momento, precisamos entender o que é vento. O que é o vento? De uma forma bem simples, bem objetiva, nós podemos dizer que o vento é o ar atmosférico em movimento. Então, esse ar atmosférico, o ar atmosférico em movimento, nós chamamos de vento. Pois bem, existem algumas regiões do vento. Por exemplo, a região chamada de região receptora do vento. A região receptora do vento é a região em que o vento ele vai se formar na área ciclonal. Então, esta área ciclonal é chamada de área receptora. E a área dispersora do vento nós chamamos de área anticiclonal. Pessoal, o vento ele pode se formar tanto de forma global como também de forma local. Nessa questão dos ventos, nós vamos ver que em algumas regiões existe uma rajada maior de vento, ou seja, existem áreas onde tem um maior número de ventania. E para que aconteça uma rajada de vento, é necessário que exista, por exemplo, grandes diferenças entre pressão atmosférica de cada região. Então, dependendo da região, vai haver uma maior rajada de vento ou uma menor rajada de vento. Pois bem, gente, em regiões costeiras, por exemplo, há uma variação constante na temperatura e na pressão. Então, isso vai fazer com que muitas vezes o vento ele vai poder se direcionar de várias formas. Ou seja, há uma mudança na direção do vento. Pessoal, lembrando que os ventos eles vão se originar em zonas altas com pressões atmosféricas. Que esses locais são caracterizados por baixas temperaturas. Lembra que eu falei para vocês na última aula? Quanto maior, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. Pois é. Então, nesse sentido, os ventos vão se formando. E daí compreendendo, por exemplo, os fenômenos locais. E esses fenômenos locais dos ventos, nós chamamos de brisas, tá? Tem regiões, por exemplo, assim, regiões onde as temperaturas são elevadas durante o dia, os ventos eles se deslocam do mar em direção ao continente, tá? Então, se a temperatura é elevada durante o dia, os ventos eles vão se deslocar do mar, do oceano, em direção ao continente. Então, esse deslocamento do vento que vem do oceano e vai em direção ao continente, nós chamamos isso de brisa marítima. Quando, pessoal, o fenômeno é ao contrário, no caso à noite. Então, à noite o fenômeno ele se inverte. E daí a inversão, como há inversão, então nós chamamos de brisa terrestre, porque é uma inversão, é diferente, não é? Porque vejam só, em regiões de temperaturas altas, durante o dia, o vento se desloca do oceano e vem em direção ao continente. Aí nós chamamos, como vem do oceano, como vem do mar, nós chamamos de brisa marítima. Quando esse processo ele se inverte, é porque à noite, por exemplo, a faixa de areia vai estar mais amena. Porém, precisamos também lembrar que as águas do oceano vai estar mantida quente. Eu não sei se você já terá a experiência, por exemplo, de entrar aqui no mar da nossa região, região Nordeste. Você entrar finalzinho de tarde, a água está morninha, não é até início de noite mesmo. E se você sair, aí você vai ver o que é frio. Mas enquanto você está lá dentro da água, está quente, tá certo? E daí, o que acontece? À noite, a areia acaba resfriando. E como a areia acaba resfriando, então acontece no turno da noite, o fenômeno inverte. E daí, como há inversão do fenômeno, aí nós vamos chamar isso de brisa terrestre. Tá bem, pessoal? Pois bem, por hoje eu vou terminando a nossa aula por aqui, falando para vocês do vento, não é, que é o ar atmosférico em movimento, explicando a relação da brisa marítima e da brisa terrestre e enviando para vocês o material, aquela ficha resumo que eu sempre envio para vocês. Além disso também, eu peço o resumo dessa explicação e respondo a atividade e mandem para mim ainda hoje. Não esqueçam disso, como eu sempre lembro a vocês, esta atividade ela vale pontuação
Então é muito importante que vocês façam. Qualquer dúvida, pode me procurar no celular privado, no WhatsApp privado. No mais, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.